Paz e graça, irmãos. Meu nome é Heber Cocarelli e eu sou um pecador. Eu estou aqui para aprender a ser um adorador. E aproveitando o dia de hoje, Dia das Mães, eu queria meditar rapidinho com você, porque eu sei que todos têm compromisso com mães, sogras, ou equivalentes, ou esposas, no mínimo. Eu queria aproveitar para meditar sobre uma fala do Senhor Jesus, que até a gente já compartilhou aqui um tempo atrás. Parei na contramão lá. Um belo dia, Jesus se dirige às pessoas que o acompanhavam, não só os discípulos, mas a grande multidão, e ele dá uma fala muito, assim, a impressão que passa é que ele não queria quase ninguém seguindo a ele, porque ele fala algumas verdades muito duras, muito duras. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se. Outras versões dizem: renuncie-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa fala de Jesus está no capítulo número 9 de Lucas, versículo 23. E você pode estar pensando assim: mas o que isso tem a ver com o Dia das Mães? Bem, não é esse o texto base. O texto base é Êxodo, a história de uma mãe, lógico. Capítulo número 2, os 10 primeiros versículos. Um texto muito, muito famoso, muito conhecido. Êxodo, capítulo 2. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu. Qual a mãe que acha que o filho não é? Mas, enfim. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Essa lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Te agradecemos, Senhor, por esse momento tão bom, tão gostoso. Sentimos a tua presença em nosso meio. E agora a tua palavra, que foi lida, precisa penetrar no nosso coração e mudar a nossa vida. Que ela seja instrumento teu, para que tu atendas a nossa oração de criar em nós um coração novo. Porque queremos te adorar, te servir. Foi para isso que viemos aqui. Mas queremos sair de forma transformada. No nome do Senhor Jesus. Ensina-nos a renunciar o nosso eu, a tomar a nossa cruz, para seguir
o nosso Mestre. Em nome dele, amém. Meus irmãos, eu resisto, mas eu não consigo. Preciso confessar um pecado aqui. Eu acho uma tremenda injustiça o Dia das Mães comparado com o Dia dos Pais. Pronto mesmo. É uma injustiça muito grande. Né? Desde criança, eu nasci num lar evangélico, fui criado no berçário da igreja. Desde criança, eu vejo as homenagens que se fazem para o Dia das Mães. O símbolo do Dia das Mães é um coração. Quando chega o Dia dos Pais, eu já fui pastor de igreja que nem homenagem para os pais foi feita. Né? E por isso o meu protesto anual. Chega no Dia dos Pais, se o Dia das Mães, o símbolo é um coração, no Dia dos Pais é no máximo um cartão de crédito. Né? Bolso, uma carteira, alguma coisa assim. Pai serve para quê? Para pagar a conta. Né? É isso. Eu acho que isso está errado. Né? E pensando nisso, foi que Deus falou assim, não, eu vou ser pai. Né? Então, pelo menos assim, o pai é adorado de algum jeito. Né? Vejam, irmãos, o mais importante no Dia das Mães, que nasceu numa igreja, né? Pouca gente sabe, hoje eu não sei, mas antigamente muita gente sabia disso. Hoje pouca gente sabe, o Dia das Mães foi criado no ambiente de uma igreja. Uma moça que havia amado muito a sua mãe, quis homenagear as mães da igreja e instituiu lá um culto para agradecer a Deus pela vida das mães. Aqueles que tinham mães vivas vinham com uma flor na lapela. Nessa época se usava terno, né? Vinham com uma flor na lapela de uma determinada cor, não sei se era vermelha ou branca, era vermelha. E quem tinha perdido vinha com a branca. Né? E assim nasceu o Dia das Mães. Uma bênção. Eu vejo nessa oportunidade uma chance de entender de forma muito prática, o que Jesus quis dizer lá em Lucas, quando falou, negue-se a si mesmo, tome cada dia a cruz e siga-me. Ser mãe, do ponto de vista de Deus, é fazer essas três coisas. Uma mãe que encarne o papel de mãe da maneira como Deus o instituiu, não escapa nenhuma delas de fazer essas três coisas. Joquebede, mãe de Moisés, é um exemplo disso. Talvez um exemplo muito gritante. E o que eu gosto no texto, além da história, que é realmente muito bonita, né? Assim, do ponto de vista do como Deus faz as coisas, né? Faraó havia decretado que todo menino hebreu tinha que morrer, as parteiras tinham que matar, e Joquebede, a mãe de Moisés, consegue esconder o menino. Dizem que foi Moisés que escreveu Êxodo. Foi ele mesmo que escreveu. Ele falar lá, né? Mas o menino era lindo. Né? Enfim, o fato é que a mãe escondeu o bebê. Aí ele começou a chorar muito forte e não dava mais para esconder dos soldados. E ela, então, toma uma atitude, né? Coloca o bebê num cesto e deixa, literalmente, nas mãos de Deus. Né? Coloca no Rio Nilo, põe a filha mais velha para ver o que vai acontecer com a criança, e adivinha quem vai achar essa criança? Meu Senhor do céu. É a filha de Faraó, que não tinha filhos. E aí ela adota, então, dá até o nome de Moisés não foi Joquebede que escolheu, foi a filha de Faraó, né, que batizou Moisés, o tirado das águas. Mas há uma fala da princesa, né, quando ela, enganada, digo, mas induzida pela irmã de Moisés, né, a contratar a própria mãe do bebê para ser a ama, né? Ela diz assim, faz isso para mim e eu vou te pagar um salário.
Qual é o salário de uma mãe? Quanto vale o salário de uma mãe? Quando eu pensei nisso, eu lembrei de Lucas, de Jesus falando. Salário de uma mãe? Sabe o que é o salário de uma mãe? A primeira coisa é renúncia. Renúncia. Já imaginou o coração de Joquebede preparando aquele cesto onde ela iria colocar o seu neném, que ela protegeu com tanto carinho, e deixá-lo ir? Boa parte das mães, quando vê o filho se casar e sair de casa, já adulto, às vezes até passando da idade, né? Sofre. Imagina uma mãe com um bebê de 3 meses e renúncia. Renúncia com todas as letras encaixadas. Ela renunciou o impulso, o direito, a vontade, a força que leva a mãe a querer proteger a sua cria, mesmo com a própria vida. Ela renunciou. Isso é renúncia, mas renúncia no mais alto grau. O que ela podia fazer pelo menino? Na medida em que ela colocou no rio, era o rio Nilo, enorme. Sabe Deus o que vai acontecer com ele, mas ela tinha fé. Isso é fé. Renúncia, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de Jesus, implica ou é a evidência mais forte de fé. Fé. Eu renuncio porque eu creio que Deus está cuidando. Na hora do intervalo, a gente estava conversando com o irmão que está nos visitando, e ele estava falando assim, Jesus disse, olha os lírios do campo, olha os passarinhos, o Pai cuida deles. Isso é fé. Joquebede expressou isso talvez da forma mais radical. Né? Mais radical. O paralelo masculino seria Abraão sacrificando Isaac. Mesma coisa. Renúncia. E deixar nas mãos do Senhor. As mães são exemplos de renúncia porque elas se renunciam a si mesmas para cuidar dos filhos. Tem, acho que um ano passado, 2 anos atrás, sei lá, circulou muito na internet, né, um videozinho. Para mim aquilo é manipulado, aquilo não é verdadeiro. Mas é um videozinho onde você tem um galo, uma galinha e um pintinho. Acho que você viu, né? E aí, assim, o galo, ele pega o milho e engole. A galinha derruba o milho com a pata para o pintinho comer. Né? Então, o galo come o milho. A galinha derruba o milho dela para o pintinho poder alcançar e poder comer. Ou seja, as mães, a diferença entre, o slogan era esse, diferença entre mãe e pai. Né? O pai está pensando só nele, a mãe não. A mãe está querendo, né, alimentar a prole, a cria. É um fato da vida. As mães necessariamente renunciam ao seu próprio cuidado ou seus próprios direitos, muitas e muitas e muitas vezes as suas próprias necessidades para atender aos interesses e às necessidades do seu filho. Eu tive a oportunidade de ver algumas mães que desejaram muito gerar. E a gestação demorou para acontecer. E eram pessoas já mais maduras quando as crianças nasceram. E uma dessas mães, ela era uma advogada e tal, e ela parou de pintar o cabelo para não interferir na amamentação da criança.
né? E como ela sempre tinha pintado antes, ao parar de pintar, todo mundo percebe, né? Vai vendo a diferença. E aquilo falou, puxa, olha que gesto, né? Quando tantas mulheres preferem não amamentar, né, interromper a amamentação o mais rápido possível, né, a Vilma está estendendo, né, o máximo que pode a amamentação do seu filho com um sacrifício pessoal para a sua própria aparência e bem-estar. Outras mães renunciam de forma diferente. Renunciam noites de sono, né? Renunciam à sua própria segurança. Meu pai era uma pessoa muito irascível. E eu tenho um irmão que era uma peste. E todo dia ele aprontava terrivelmente com a minha irmã pequena. Por ironia, eles dois são amicíssimos até hoje, né? A minha irmã e o judiador dela, o Osiel. E quando meu pai chegava à nossa casa, à noite, depois do trabalho, muitas e muitas vezes, né, ele surrava. Naquela época podia, não era crime, nós temos um delegado aqui, né? Então, naquela época podia, viu, doutor? Né? Os pais podiam... Eu sei muito bem. Da mesma geração. Né? A gente apanhava. Não com violência desmedida, nada disso, mas a gente apanhava. Algumas vezes, meu pai, como eu disse, ele era muito irascível, ele acabava extrapolando, descarregando a sua raiva do dia, né, no castigo dos filhos. E, pelo menos 2 vezes, a minha mãe, percebendo isso, entrou no meio e tomou as cintadas no nosso lugar. Né? Ele demorou um pouquinho para parar de bater quando viu que minha mãe estava ali. Né? Renúncia é sinônimo de sofrimento. Eu nunca vi ninguém renunciar a uma doença, a uma dor. Né? Você renuncia a um prazer, a uma satisfação. Né? Você renuncia a alguma coisa boa. O verbo renunciar implica em algo que vai te trazer, ou você vai deixar de ganhar alguma coisa. Né? Mãe é sinônimo de renúncia. Quando Jesus pregou o Sermão da Montanha, ele ocupa vários capítulos no livro de Mateus, né? Capítulo número 5 até o fim do capítulo número 7. Ele falou muito de coisas complicadas de se fazer, difíceis. Né? Virar outra face, não resistir ao perverso, né? Buscar ser sal da terra, luz do mundo. Todas essas coisas que Jesus ensinou e que produzem, ou que moldam, vamos chamar assim, o novo homem, a nova criatura, aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, todas essas coisas só são possíveis com renúncia. Se você não se renunciar, você não consegue fazer. Por isso que a primeira coisa que Jesus disse, você quer vir após mim? Quer me seguir? Beleza. Negue-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Não adianta querer seguir a Jesus sendo do jeito que você é. Tem que deixar o eu para trás. É que entra a fé. Mas deixar por quê? Né? Deixa nas mãos de Deus. A segunda moeda do salário de uma mãe, a primeira é a renúncia, a segunda é a dor. Ser mãe é sentir dor. Deus disse isso, né? Lá no Jardim Velho. Em dores darás à luz teus filhos. Se as dores da mãe fossem só as dores de parto, estava ótimo, porque elas passam rápido. A própria Bíblia diz isso, né? A mulher só passa rápido, o homem falando, né? A mulher sofre horas, às vezes 1, 2 dias, não sei,
Aí, quando nasce a criança, diz a Bíblia, ela esquece da dor pelo prazer de ter trazido um ser humano à vida. São dores intensas, ninguém nega isso, mas essa dor não passa com o parto. Ela se prolonga. Quando eu era mais mocinho, havia um ditado que eu ouvi muitas vezes as mães falarem na igreja, né? Filho criado, trabalho dobrado. Né? A gente acha que é só a criança que dá trabalho para a mãe, quando ela cria asa e começa a querer bater asa e sair do ninho. A dor de parto que a mãe sente, Deus usa um paralelo. Né? Muitas vezes, como já foi dito aqui, né? Deus é pai, mas ele se comporta como mãe. E ele fala, né? Principalmente pela boca do apóstolo Paulo, eu estou sofrendo as dores de parto de vocês, para gerar novos filhos, gerar pessoas, novas criaturas em Cristo Jesus. Deus sofre. O sofrimento do próprio Filho de Deus na cruz não foi só dele, foi do Pai, como eu já tenho dito várias vezes aqui. Né? Todo pai ama o filho, não quer ver o filho sofrer, está disposto a tomar o lugar do filho, se ele puder impedir que o filho sofra. E Deus Pai Todo-Poderoso rompeu a sua ligação com o filho, tapou os ouvidos, não ouviu o clamor do filho no Getsemane, nem na cruz, porque Jesus precisava cumprir o propósito do Pai. Dor, ao gerar um filho, é uma realidade, faz parte do pagamento da mãe. Mas a preocupação com essa pessoa ao longo da vida... Joia Júnior foi um poeta, ele era batista, e foi deputado federal pela Arena, na época do bipartidarismo brasileiro. E ele tem um livro de poesias que ele escreveu, e uma dessas poesias, eu não lembro a poesia de cor, mas o nome da poesia é A Oração da Maçaneta. Talvez na internet você possa encontrar. A Oração da Maçaneta. Um nome estranho, né, para uma poesia. Mas era a oração que ele dizia que a mãe dele fazia. Porque ele, jovem, moço, saía de casa para se divertir com os amigos e a mãe ficava em casa orando. E a oração só terminava quando ela ouvia o som da maçaneta, quando ele abria a porta de volta. Aí ela agradecia a Deus e ia dormir. Toda mãe faz a oração da maçaneta. Fica esperando o filho voltar. Preocupada. O que está acontecendo? Onde está? Será que está tudo bem? A dor, a preocupação, a ansiedade, né? Que às vezes até extrapolam, né? Tem mãe que começa a controlar demais a vida do filho e acaba atrapalhando, mas é por causa desse componente do seu salário, né? A dor. Jesus, quando falou lá em Lucas, ele disse, além da renúncia, você precisa tomar cada dia a sua cruz. Essa é uma questão que é estranha, especialmente nos dias de hoje, é muito estranha na mensagem cristã e muito esquecida. Quando a gente pensa em fé, em Deus, nos dias de hoje aqui no Brasil, muitas e muitas vezes nós associamos isso com bênção, com cura, prosperidade, segurança, solução de problemas. Deus e a fé se somam para produzir solução para tudo que a gente enfrenta de dificuldade ou que pode vir a enfrentar. Mas
Quando você vai para as Escrituras Sagradas, você tem um componente de sofrimento garantido pelo Evangelho, para quem está no Evangelho. Tome cada dia a sua cruz, disse Jesus. Ninguém carrega a cruz por prazer, ou querendo ter prazer. Cruz é sinônimo de tortura, de dor, de angústia. Em Filipenses capítulo 1, versículo 29, o apóstolo Paulo fala explicitamente que, além do privilégio de crer em Cristo, nós somos chamados a viver a graça de sofrer por amor a Cristo. Sofrer por amor a Cristo. Cruz faz parte da salvação. Não é só a de Jesus, aqui nós temos que carregar cada dia. Nós estamos estudando aqui na Escola Dominical, vamos terminar muito em breve, a carta de Paulo aos Gálatas. Os habitantes da Galácia eram cristãos gerados pela pregação do apóstolo. Mas ele estava sendo acusado de um monte de coisas e tal, então ele escreve para desfazer as doutrinas erradas, os equívocos, e ele termina de uma maneira muito assim angustiada. Assim, ele termina de uma forma um pouco agressiva. Ele chega e diz assim, olha, as instruções estão aqui, se corrijam e tal, e quer saber de uma coisa? Quanto ao mais, que ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Gálatas capítulo número 6, verso 17. Marcas de Cristo. Trago no corpo. Será que se a gente perguntasse quais são as marcas de Cristo que eu carrego no meu corpo? Se você perguntar para uma mãe, não muito novinha, né, cujo filho não seja um bebê, mas já uma criança formada, um jovem, se for um adulto então, nem se fala. Mãe, você tem marcas que a sua maternidade gerou? Ela vai te contar um monte de história. De quantas noites de sono ela perdeu, de quanto ela já sofreu por ser mãe. Marcas. E eu e você temos marcas por sermos de Jesus? Quais são as cicatrizes que a cruz que a gente carrega todo dia deixam em nós? Tomar a cruz não significa se torturar por causa do Evangelho. É reflexo da renúncia. Significa assumir que nós estamos em Cristo e não no mundo. O apóstolo Paulo faz um paralelo interessante. O mundo foi crucificado para mim. Né? A minha carne, a minha natureza natural é muito legal. A minha inclinação natural tem que ser destruída na cruz do Evangelho. Eu renuncio e me nego às coisas que Deus não aprova em mim. Isso causa sofrimento, mas é um sofrimento que honra a Jesus, que honra a Deus. Essas são as marcas que a cruz deveria deixar em nós. E a terceira e última moeda, né, do salário da mãe é a entrega. Renúncia, dor e entrega. O que é que Joquebede fez, como eu já falei? Literalmente entregou o filho nas mãos de Deus. Está aqui o bebê. Misericórdia. Talvez você esteja perguntando assim, mas onde é que estava o pai de Moisés, hein? Eu não sei. Eles eram escravos, ele devia estar trabalhando, né, e tal, mas sabendo o que estava acontecendo. Se eu fosse o marido de Joquebede, eu poderia responder claramente onde eu estaria. Longe, para não ver. Entregar um filho é muito difícil.
gerou, criou, cuidou, e depois ele vai embora. Quem já casou filho sabe do que eu estou falando. Não é nada fácil. Um dia eu compartilhei com um presbítero, né, que minha filha ia casar. Eu falei, vai ser terrível, vai ser terrível. O presbítero Décio, a gente até visita ele de vez em quando não, de vez em nunca. Mas a gente vê ele lá. Um homem bem assim, idoso, mas muito sábio. Ele ficou me olhando assim, né? Eu falei, Décio, eu não sei como vai ser. Vi a Fernanda embora. Meu pai. Ela vai sair de casa e não vai voltar mais. Quando voltar, é para visitar. Não é mais a casa dela. Ele ficou me olhando e falou assim, você não fez a mesma coisa com a mãe dela, não? Porque, mas aí eu era o filho indo embora. Né? Agora, quando você é o pai ou a mãe, vendo o filho embora, misericórdia. Terrível. Difícil. Mas é entregar. Porque ninguém cria os filhos para si mesmo. E se a mãe faz isso, ela é doente e causa doença. Joquebede e Ana entregaram seus filhos. Lembra da Ana, a mãe de Samuel? Pior. Eu acho que é pior, porque a Joquebede pôs o neném, depois de muita oração lá no Rio Nilo, mandou a Miriam ficar tomando conta e tal. Mas Ana gerou Samuel, desmamou Samuel e levou Samuel para quem? Um sacerdote idoso. Idoso. Que nem mulher tinha. Né? Porque se a Ana podia levar para uma outra mulher. Olha, é meu filhinho, você cuida dele para mim porque eu fiz o voto. Não, ela entregou para um idoso chamado Eli. Isso é fé. Deus honrou. Ela teve mais 5 filhos, se não me engano. 5 filhos depois que Samuel nasceu. A mãe, ela cria para o mundo, não para si mesma. Ela sabe entregar. Desde que a criança nasce, ela sabe que um dia ela vai ter que entregar. E quando a mãe não entrega, ela estraga a criança e quem convive com ela. Você já conviveu com gente estragada? Muito tempo atrás, teve uma propaganda, eu não lembro de que produto era, porque era tão absurda a propaganda, mas tão absurda, que a propaganda era de um rapaz, né, casado, com uma jovem esposa, ela na cama, ele ao lado dela deitado, e numa cadeira do lado, a mãe dele lendo historinha para ele dormir. O exemplo clássico de mãe que não entregou. Né? Olha o resultado. Misericórdia. Né? A entrega do filho faz parte essencial da maternidade. Aliás, a gente pode dizer, assim, racionalmente, a mãe gerou o filho para quê? Para entregar. Para ele poder viver, como ela foi entregue e viveu. E assim caminha a vida e a humanidade. A entrega em Lucas capítulo 9 corresponde ao siga-me. Entregar a alguém ou entregar a própria vida para Jesus significa ser salvo. Né? Significa, ele é teu, Senhor. Né? Eu vou te seguir, eu renuncio a mim mesmo, estou tomando cada dia a minha cruz para obedecer a ti, para te seguir. Deixar que Deus seja o Senhor da vida, deixar que Ele guie, que Ele trace o futuro, é deixar-se guiar por Deus. Então, o salário de uma mãe é composto de renúncia, dor e entrega. Será que vale a pena? Graças a Deus eu não sou mãe. Mas eu sou cristão. E como eu disse no comecinho, o salário da mãe ilustra a nossa vida com Deus, a nossa vida com Cristo. Caminhar,
com Jesus implica em renunciar a si mesmo, em sofrer a dor da cruz e entregar a direção da vida a Jesus. Que o Dia das Mães de hoje possa nos fazer pensar, né, se nós temos na nossa vida esse mesmo salário em relação àquilo que fazemos com Deus e com Jesus. Que Ele nos abençoe.